Todo ser humano se comunica a partir da sua essência. E essa essência é o que nós chamamos de temperamento humano. A gente nasce com ele e morre com ele. O nosso grande desafio é, ao longo dessa nossa vida, entender quais são as forças e quais são os pontos de melhoria de cada temperamento, do nosso temperamento, e lapidar isso para que a gente possa se relacionar melhor e, claro, se comunicar melhor também. Eu sou Juliana de Paula, especialista em comunicação estratégica e intencional e analista de temperamentos. Quais são esses temperamentos, Ju? São 4: colérico, sanguíneo, fleumático e melancólico. Nosso temperamento humano, ele impacta diretamente no nosso ritmo de fala, na velocidade da nossa fala, se nós pausamos ou não, se a gente fala acelerado ou não, se a gente fala sorrindo ou se a gente tem uma postura mais séria. Para pensar como que é a sua comunicação e como que é a comunicação das pessoas que te rodeiam, na sua família, no seu trabalho. Todo mundo tem um jeitão igual? Não, né? Isso é muito explicado pelos temperamentos humanos. Uma pessoa que é colérica, ela tende a ser mais séria, porque ela é mais objetiva, ela é mais direta, ela é mais focada em resultado. E tudo isso vai terminar, vai culminar para um tipo de postura e um tipo de fala também. O que a gente precisa observar no caso do colérico, que é um temperamento mais expansivo, é exatamente esse tom, para que ele não fique muito duro e para que você não seja interpretado como uma pessoa grosseira. Como que eu faço, Ju, para não ter, para não ser interpretado dessa forma? Porque às vezes realmente me acham grosseiro, falam que eu sou mais agressivo, e na verdade eu só estou falando, eu só estou vivendo. Mas é isso que você precisa observar. Ter mais leveza na sua comunicação. Ao invés de ser tão imperativo, você faz, é assim, né? São as frases que o colérico normalmente utiliza, você vai validar a opinião do outro também. De fato, faz muito sentido o que você falou. Realmente, o projeto dessa maneira ficou legal. Realmente você tem razão, não tinha pensado por esse lado. Aí você vai, depois disso, colocar a sua opinião. Então, observe esses pontos e aplique esse exercício. Quando eu falo do sanguíneo, que também é um temperamento mais expansivo, eu preciso trazer para você que esse temperamento a gente fala que é a alegria do mundo. Por quê? Porque ele é muito comunicativo, ele é muito carismático, onde chega chama a atenção, porque fala bastante e fala sorrindo, e gosta de pessoas. A motivação do sanguíneo é o relacionamento. São pessoas. Então, ele quer estar bem com todo mundo e fica muito mal quando, de repente, é mal interpretado ou levam a ele alguma reclamação e ele desagrada de alguma maneira. Então, os pontos positivos do sanguíneo são todos esses. Olha como isso é essencial numa comunicação, né? Carisma, você saber ouvir o outro, você ser muito comunicativo, isso é maravilhoso. Agora, quais são os pontos de atenção do sanguíneo? Se não cuidar, se for um sanguíneo imaturo, que não está trabalhando de forma muito clara essas características, ele pode se tornar uma pessoa inconveniente. Sabe, aquela pessoa que fala demais, ou que fala sem pensar, que dá opinião quando não é chamado. Conhece alguém assim? Esse é um ponto que você precisa observar. Se policiar para falar quando tiver que falar. E calar quando tiver que calar. E tenha mais clareza ao se comunicar, ao fazer o seu discurso, ao gravar uma mensagem, ao gravar um áudio. Pense o que eu preciso passar para essa pessoa. Qual é o núcleo dessa mensagem? O que eu preciso que ela saia desse áudio, saia dessa palestra, saia dessa reunião, saia desta conversa, sabendo. Este núcleo precisa estar muito bem instalado na sua comunicação. Então, se pergunte qual é o objetivo dessa mensagem. O que vier a mais que isso, normalmente são floreios. É a famosa encheção de linguiça. Então, treine a objetividade. Aqui para você é um ponto importante a ser observado. Agora eu quero falar dos temperamentos que são frios, no sentido de serem mais introspectivos. Aqui eu tenho o melancólico e o fleumático. O melancólico, normalmente, é aquela pessoa
que é mais profunda, ela realmente, ela não é rasa, ela vai a fundo de qualquer assunto, de qualquer coisa que ela vai fazer. Ela trabalha na excelência, no detalhe. Essa pessoa gosta também e o outro se comunica com ela dessa maneira. Só que nem todo mundo tem essa profundidade, então você precisa também saber lidar com isso. Você precisa entender que as pessoas são diferentes. E nesse sentido, o melancólico ele sempre vai trazer para você muita clareza também nas informações que ele traz. Nada é mais ou menos por a gente estar falando do melancólico, e esse é um ponto muito forte desse temperamento. Agora, o que que você precisa observar, melancólico? Pelo amor. Você deixa muitas vezes de fazer alguma coisa por conta do seu perfeccionismo. E eu já quero trazer para você aqui que perfeccionismo não é qualidade. Pelo contrário, isso acaba te prevendo muitas vezes, te impedindo de agir. Então, observa isso. Se tiver que fazer alguma coisa, mesmo que não esteja ali 100%, dê esse primeiro passo e vá ajustando isso com o passar do tempo, no caminho. Só quando você entra no jogo é que você consegue realmente mudar ali, se for preciso, a sua estratégia. Fleumáticos, maravilhosos também, têm uma paciência muito grande, são pessoas muito agradáveis, são bem-humorados, são divertidos e gostam muito da estabilidade. O que motiva o fleumático é a paz. Tudo que tira a paz do fleumático já incomoda. E por buscar muito essa paz, muitas vezes o fleumático acaba não agindo. E isso influencia na comunicação também, porque o fleumático custa a se posicionar, custa a se colocar em uma situação. Isso é muito danoso para quem convive com você, fleumático, que é uma pessoa mega agradável, mas por não se posicionar, por não ter opinião, por não ter iniciativa, muitas vezes, lembrando, estou falando de um temperamento que é imaturo, ok? Se você tem um temperamento e não amadureceu ainda, você vai ter essas características. E aí, conviver com alguém assim é muito difícil. E para você também, porque você acaba perdendo oportunidades, porque você não diz o que quer, porque você não toma atitude, porque você não se posiciona. Então, diga não se for preciso. Se você não concorda, coloque a sua opinião, porque ela importa e importa demais. A gente não consegue mudar o nosso temperamento, mas a gente consegue lapidar, neutralizar esses pontos de melhoria, esses pontos que não nos valorizam, que se a gente não cuidar, nos abafa, mas quando eu tenho essa consciência, eu olho para os meus pontos positivos e falo, opa, vou fortalecer cada um deles. Olho para os meus pontos de melhoria e neutralizo eles. Olha que poder que você tem em mãos quando você tem esse entendimento. Você tem ali algo que você tem total clareza de quem você é, de como você funciona, e isso impacta diretamente na sua comunicação, nos seus relacionamentos e na sua vida. Coloca aqui embaixo para mim nos comentários qual temperamento é o seu, se deu para você se enxergar em algum deles, e qual que é a característica aí negativa e positiva que mais te representa. Vamos conversar, eu quero saber aqui a sua opinião. Aproveita, já se inscreve aqui no canal, que toda semana tem um vídeo, um conteúdo novo para você. Um beijo no seu coração, a gente se vê na próxima semana. Até lá.